dia, família de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e eterno Pai esteja sendo derramado nos vossos corações de forma abundante. Que o Senhor te dê saúde, que essa manhã, que é sempre muito bom a gente poder amanhecer o dia meditando na palavra de Deus, amanhecer o dia harmonizando o nosso espírito, o nosso coração com o Espírito Santo de Deus, pois só Ele é a nossa fonte de inspiração verdadeira, é a nossa fonte de amor, de justiça, de bondade, produz em nós os frutos da excelência, os frutos que justificam o verdadeiro sentido da vida. Então que nessa manhã venha sobre ti, sobre tua casa, sobre toda a tua família, que venha o Espírito Santo de Deus trazendo calma, paz, alegria, que você possa descansar nessa manhã, quebrar todo o universo estressante, agonizante, e que a luz do amor e da bondade do Senhor, a graça do Senhor seja assim multiplicada sobre você e sobre a sua família, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje estamos no 11º dia do nosso propósito de oração. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Estaremos compartilhando mais uma face da virtude. O tema de hoje é paciência. Versículos: Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4 diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz: Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Veja que Tiago, capítulo 1, versículo 3, nos leva ao entendimento de que existe uma ponte entre a fé e a paciência. E a fé precisa ser provada para produzir a paciência. Então a paciência é existente a partir da prova da nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé não se produz paciência. E paciência é uma virtude, é uma face gloriosa da virtude. Paciência é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus trabalha desde a antiguidade por aqueles que nele esperam. E veja que o último degrau da escada apresentada em Romanos capítulo 5, porque apresenta aqui uma escada. O primeiro degrau dessa escada é a tribulação. Segundo, a paciência. Terceiro, a experiência. E quarto, a esperança. Então, para se ter esperança, é preciso se ter paciência. Por isso que a Bíblia diz que Deus trabalha desde a antiguidade por aqueles que nele esperam, por aqueles que têm paciência, por aqueles que passam por tribulação. Deus trabalha desde a antiguidade. Meu irmão e minha irmã, você não está só nas suas lutas. Você não está só diante dos teus desafios. Nós, diante deste mundo caótico que passamos, que vivemos, temos que saber lidar com as tribulações. Por isso que quando Tiago diz que a prova da vossa fé produz a paciência, tem um cântico que nós louvamos muito o Senhor dizendo: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales que atravesso me levam para perto de ti. Então é uma expressão de louvor de grande profundidade que revela esse segredo da palavra de Deus, que é em meio às tribulações, é em meio às lutas, é em meio às dificuldades que nós crescemos.
Por isso, quando essa carta gloriosa é escrita, ela traz essa verdade tão maravilhosa e dizendo assim, olha, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A glória do Senhor vem sobre nós em meio às tribulações. Por quê? Porque a tribulação vai produzir paciência. E nós vivemos numa geração impaciente. Eu costumo dizer, aprendi isso há algum tempo e repito sempre, que excesso de passado gera depressão, excesso de presente gera estresse e excesso de futuro gera ansiedade. E quase sempre nós nos deparamos com pessoas, com famílias que estão deprimidas, estão extremamente estressadas e ansiosas. E quando uma pessoa chega nesse nível de vida, deprimida, estressada e ansiosa, ela precisa exercitar a fé e manifestar esta virtude gloriosa, esta face gloriosa da virtude, que é a paciência. Por isso, nesse dia, nós vamos orar ao Senhor pedindo, Pai do céu, meu Pai que está no céu, venha sobre nós com teu Espírito Santo, gerando em nós a paciência. Por quê? Porque a paciência, ela é um fruto espiritual. Ela é um fruto de tudo aquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é paciente. E Ele tem prazer naqueles que esperam, que sabem esperar sua vez, seu momento. Hoje os maiores conflitos que existem se dão onde a agonia das pessoas afloram no trânsito, no trabalho, no banco, em qualquer lugar que você tenha que esperar o mínimo. E às vezes nós não temos essa virtude, porque a paciência está atrelada ao domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito, por isso se a pessoa não estiver o Espírito Santo nela, ela não consegue manifestar paciência. Vai ser sempre alguém agonizado, sempre alguém estressado, que grita, alguém que age de forma grosseira por falta de paciência. E para a gente ter paciência é preciso no mínimo duas coisas, e uma delas é tolerância. Uma pessoa que não tem competência para tolerar, para saber lidar com o contraditório, para saber lidar com a oposição de pensamento, de vontade. Essa pessoa, ela não consegue manifestar esta virtude gloriosa que é a paciência. Por isso, uma pessoa intolerante é uma pessoa que ela se agita, se debate, não dorme, não consegue descansar, ela não consegue se aquietar. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. E só uma pessoa paciente ela se aquieta. Sabe quando você tem consciência que não tem solução para o problema? Então não adianta agonizar, não adianta estressar, não adianta ficar nervoso. Calma, paciência. E isso é um fruto do Espírito, é um domínio próprio. Por isso, a Bíblia diz que o amor é paciente. Em 1 Coríntios é apresentado essa face do amor, que é a maior virtude de todas, que é a paciência. E o amor é paciente, ele espera, ele suporta. E a segunda ação que é necessário manifestar para a gente poder ter paciência é a perseverança. Que as pessoas impacientes desistem fácil dos seus ideais, dos seus propósitos, desistem fácil da vida com Deus, desistem fácil da igreja, desistem fácil dos seus sonhos. E é preciso perseverança. Perseverança é o que fundamenta a esperança. Porque, caso contrário, nós seremos uma geração intolerante, uma geração que desiste fácil dos seus ideais. E com isso, nós revelamos que não temos paciência. Que nessa manhã o Senhor esteja vindo sobre ti com uma unção triunfante, vibrante, gloriosa, de tolerância,
de paciência, de perseverança, de amor. Que Deus esteja te revestindo, que Deus esteja nos revestindo, meus queridos. Nós precisamos buscar essas virtudes mais do que o ouro e do que a prata. Às vezes nós gastamos os nossos dias correndo de um lado para o outro atrás de coisas, de objetos, quando na verdade a nossa sustentação é a virtude do Espírito. E a glória da segunda casa virá sobre aqueles que forem pacientes, sobre aqueles que tolerarem, que souberem passar pelas tribulações, aqueles que perseverarem até o fim. Esses serão salvos, esses serão envolvidos na glória da segunda casa. E eu quero declarar esta glória da segunda casa sobre a tua vida, essa face gloriosa da virtude que é a paciência vindo sobre o seu coração. Mas entenda, para que você possa ter paciência, você vai passar por tribulações. Então as tribulações, na verdade, já fazem parte de uma prova da nossa fé. E ela é exatamente para produzir em nós a paciência, e a paciência vai gerar em nós experiência, experiência, esperança. Veja que num trocadilho entre essa escala, essa escada, de 4 universos, está falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de nós como homens. Se você pegar um sentido contrário aqui, você vai ver que a esperança é o próprio Deus, é o próprio Pai. Ele espera pelo glorioso dia. Ele espera pelo dia completo do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém e todos os seus filhos reunidos. A experiência está falando do próprio Jesus. A experiência é Deus se fazendo homem, e ele tem a experiência de viver a realidade humana. E quando se fala da paciência, está falando do Espírito Santo, que desde o começo de tudo a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas. E o Espírito de Deus, ele é paciente, ele trabalha desde a antiguidade. O Espírito de Deus convence, consola, ele é maravilhoso. E quando se fala sobre tribulação, fala sobre a natureza humana. Por isso, é um juntando-se ao outro que nós nos tornaremos pleno, que nós nos tornaremos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, onde tem ser humano, vai haver tribulação. Mas aonde estiver o Espírito Santo, vai ter ali uma ação genuína e gloriosa que vai gerar paciência. E aonde estiver a presença de Cristo, vai se ter experiência. E aonde estiver a presença do Deus Pai, vai haver esperança. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fale profundamente ao teu coração e te motive a buscar o Espírito de Deus e buscar a paciência. No nome de Jesus Cristo, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós amamos a Tua presença e eu peço nesse momento, sobre a vida do Teu povo, dos Teus filhos, uma porção da paciência vinda sobre cada pessoa na competência de superar as tribulações. Declaro esta palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição no canal da igreja, acione o sininho para receber as suas notificações, e compartilhe as nossas mensagens em nome de Jesus. Deus te abençoe, até amanhã, com a graça de Deus.